Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu com você, comigo. Você já observou como participação especial nas músicas sertanejas já não são tão especiais assim? Logicamente, hoje em dia, a participação especial ela existe para fazer collab nas plataformas musicais, como no Spotify, como na Deezer, onde aparece o nome de artista junto com o outro e aquela música aparece pro algoritmo de cada artista, para os seus próprios ouvintes ali terem acesso àquela música. Hoje, existe até os feats, as participações especiais com 2, 3 ou 4 artistas. Você já deve ter visto isso em algum momento. Era comumente chamado de participação especial, mas na antiga, quando era muito raro ver grandes artistas se juntando para cantar uma música, fazendo ali a vontade daqueles fãs. Você é fã de um artista, de outro, e ver os dois juntos cantando. Isso era animal, né? Isso era coisa rara de acontecer. Hoje tá bem banalizado, onde um trabalho que não tem o tal feat, esse trabalho tá meio fraco, tá meio sem moral. Mas a banalização não é de agora. Onde eu comecei a perceber, na verdade, isso, pessoalmente falando, foi ali mais ou menos 2010, 2009 para 2010, onde percebia-se artistas maiores puxando artistas que estavam começando para eles dar uma despontada ali no mercado musical. Exemplos que a gente pode dar sobre isso? Gustavo Lima. O Gustavo Lima, no primeiro DVD dele, ele ainda era um ilustre desconhecido. Lógico, aqui em Goiânia, do lugar que ele surgiu em Minas Gerais e tal, ele tinha já fãs, algumas pessoas conheciam, mas muito longe de ser um artista nacional, muito longe de ser um artista amplamente conhecido. Só que tinha um artista naquele escritório, no escritório que ele estava, que era Audio Mix, que era conhecido nacionalmente. Se chamava Jorge e Mateus. Jorge e Mateus foram participar, fazer participação especial com o Gustavo Lima, e aquilo alavancou demais a carreira do Gustavo, a carreira solo dele, além de que Jorge Mateus levou bastante o Gustavo nos shows e tal, mas isso já é uma outra história, não tem a ver com participação especial. Nesse mesmo DVD do Gustavo Lima, vários artistas que tinham algum tipo de ligação com o Audio Mix participaram. Maricely Rodolfo, Guilherme Santiago. Um ano depois, a gente via nascer Cristiano Araújo, via nascer no sentido amplamente conhecido. Cristiano Araújo também tinha uma ligação com os artistas da Audio Mix. Ele não era artista da Audio Mix, mas ele era muito amigo do Jorge, por exemplo, de muitos anos. O Jorge, até sem o Mateus, participou da música Efeitos. Quem que não lembra disso? O Gustavo Lima, agora já estourado, participou de uma música também, aí é fato, participou com o Cristiano Araújo. Humberto Ronaldo tinha uma projeção muito boa também no cenário, participou com o Cristiano Araújo. Quando estourou a música Vem em Mim, Dodge Ram, do Israel Novaes, a primeira versão dessa música que saiu, pro grande público conhecer, era Israel Novaes cantando com Gustavo Lima. Tanto que tem uma versão que fala: a mulherada louca, Gustavo Lima, arrebenta, vem em mim, Dodge Ram. Nessa época começou a se perceber a questão do feat, como ele tava se banalizando no intuito de puxar artistas. Nesse começo, deu certo pra vários. Chegou num ponto que já não era tanto assim mais. Lógico que ainda deu certo e ainda dá muitas vezes. A Marília Mendonça, por exemplo, ela teve um feat com o Henrique Juliano que a projetou nacionalmente sem sombra de dúvidas, A Flor e o Beija-Flor. Mas nessa época já não era qualquer feat que puxava um ou outro. Já entrava outra coisa na jogada, o algoritmo, os números, a internet. Mas você já se perguntou como que era o feat? Como que era a participação especial na década de 90? Tinha na década de 80, logicamente eu não sei toda a história da participação especial, qual foi a primeira, como que isso começou, mas se percebe que quanto mais você volta no tempo, era uma coisa rara, que quando acontecia, era de fato uma participação especial. Foi muito especial Chitãozinho e Chororó gravar Sinônimos em 2004 e ter participação especial de Zé Ramalho. Foi especial pra caramba, acredite se quiser, Leonardo gravar De Latinha na Mão e ter Zeca Pagodinho. Isso carregava surpresa, carregava coisa inusitada. Nos anos 90, foi muito da hora quando o Chitãozinho e Chororó fez aquele CD Clássicos Sertanejos e todas as músicas têm participação especial, com Leandro e Leonardo, com Zezé de Camargo e Luciano, com João Paulo e Daniel, enfim, tantas duplas. Só que por aqui, você já vai vendo que isso vai ficando bem mais raro. Nos anos 80, tem uma aqui também que é pra lá de especial, que parece um pouco aquela época de 2010 que eu contei de um artista puxar o outro, mas tem suas diferenças, porque esse artista, no caso, já era conhecido. Tô falando do Barrerito. O Barrerito foi participação especial, isso que é o contrário, né? Foi participação especial numa música com Teodoro Sampaio, a música Passe Livre, em 87. E por que ele fez essa participação? Teodoro Sampaio era muito amigo do Barrerito, gostavam dele, e queria ajudar ele, que ele tinha acabado de sair do Trio Parada Dura. O Trio Parada Dura era extremamente famoso, totalmente conhecido, as pessoas sabiam quem era o Barrerito, mas precisava ali também de um aval de alguém que já era consagrado como Teodoro Sampaio, que já tinha um público gigantesco que acompanhava a dupla, e esse público ia saber que, ó, o Barrerito tá cantando sozinho mesmo. Ó, o Barrerito cantando Teodoro Sampaio. Se o Teodoro Sampaio carimbou, é porque o negócio é bom mesmo. Obrigado, Barrerito, o cantor das andorinhas.
E vamos nós, irmão. Ainda mais ou menos nessa mesma época, teve Chitãozinho e Chororó com participação do Marciano. Os meus fracassos, não chore, amigo. Eu nunca entendi porque que não teve o João Mineiro. E eles eram da mesma gravadora, tinha muita gente em comum que trabalhava ali com eles. Logicamente os fãs adoraram aquilo. Dois grandíssimos artistas daquele momento se unindo pra cantar juntos. Fazia disso uma participação especial. Voltando pra hoje, a gente vê que os novos DVDs, os novos trabalhos audiovisuais, melhor dizendo, muitas vezes colocam os feats, colocam as participações especiais pra chamar público. Olha o que virou. Já parou pra pensar que tem muita gente que vai numa gravação de DVD, não pelo artista principal, mas pelos feats que vão ter? Ah, Dudu, mas é normal, isso faz parte do jogo. Bom, pode fazer parte, né? Uma vez ou outra, mas eu acho que isso acaba desprestigiando o artista principal. O artista principal precisa ter o foco ali pra si, para que as pessoas admirem a sua arte, o que ele tem pra oferecer artisticamente. Agora, acontecem coisas feias pra caramba. Imagina só, um DVD meu, Dudu Porcena, e vai ter Gustavo Lima de feat. E eu anuncio que vai ter Gustavo Lima, então venham no meu DVD. Propositalmente, se puder, eu vou tentar deixar o Gustavo mais perto do fim possível, porque se eu botar o Gustavo na primeira ou na segunda música, o público vai embora do meu DVD. O meu DVD vai ficar feio, porque foram pra ver o Gustavo Lima, foram pra ver o feat numa música, e não o artista principal. Por isso, muitos DVDs hoje têm 8 participações, 6, isso quando não é um DVD inteiro de participações. Tudo pensado pra ter um monte de gente ali por conta do feat, praticamente, dos feats, e depois pensado pra plataforma digital pra fazer os collabs ali das músicas dos artistas. O artista, eu, trabalhar no meu algoritmo e mais de cada artista, de cada música que participou. Eu não sei vocês, mas pra mim, que sou uma pessoa que viveu finalzinho dos anos 90, ali que tem uma consciência, né, dos anos 90, viu os anos 2000, viu os 2010, viu como a coisa funciona e como ela pode funcionar às vezes. Eu sinto, posso estar sendo ignorante, tá? Não tô falando que é a verdade absoluta, mas eu sinto que mata um pouco da magia da música. Cada vez mais me parece tudo engessadinho, tudo muito falso, tudo muito milimetricamente calculado para que os números de algoritmo funcionem em favor de algum artista, de alguma empresa, de algum escritório. Dudu, mas sempre foi assim, você que era inocente, os empresários, os escritórios. Tá, cara, tá, beleza. O problema é, ser assim, isso sempre aconteceu. O problema é que quando tá transparecendo, tá cada vez mais raro você ver alguém que escuta uma música com paixão por aquela música. Não paixão no sentido do romantismo, paixão no sentido de apego, aquela música falou comigo. Cara, eu vou dar um exemplo, assim, besta, poderia dar vários, mas Marco e Mário, em 2011 mais ou menos, ou 2010, gravou com participação especial da Janaína Targino, a música Em Suas Mãos, que hoje muita gente dessa nova geração tá conhecendo com Hugo Guilherme e Mayra Maraíza. Era tão bonito aquilo, ver a junção daqueles dois artistas tão diferentes, aquela proposta tão perfeitinha. É de uma época que a gente botava o fone de ouvido aqui assim, e a gente ouvia aquela música no repeat, cara. Não enjoava, e sabe o que acontecia na sequência, que é a longo prazo? Marcava. Uma música igual aquela tá na história da minha vida. E hoje a gente tá deixando de marcar a história pra marcar nos stories. Coisa momentânea, a apreciação artística ficou extremamente efêmera, como nunca antes. Mas e você? Qual que é a sua visão sobre participação especial? Você já foi por acaso em alguma gravação? Deixa aqui nos comentários. Só por conta do feat? Quero ver, hein? Seja sincero.